Abra sua Bíblia no Salmo 46. Salmo de número 46. Esse salmo foi onde Lutero inspirou o hino Castelo Forte é o nosso Deus. Castelo Forte é o nosso Deus. É um hino muito bonito. Hoje não canta mais esse, né, Tony? Que pena, né? Não cantam mais Castelo Forte. É um hino muito bíblico e de uma força, de um poder tremendo esse hino. Então, Lutero, quando ele fez Castelo Forte, foi em cima do Salmo 46, porque nosso Deus é um castelo forte mesmo, querido. Quando se refugia nele, não há ninguém que possa atingir você. Né? O segredo agora é querer, né, se refugiar nesse castelo. Né? Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, porém, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. E pedimos agora que o Senhor venha tomar cada mente e fazer essas mentes cativas ao Senhor, no nome de Jesus. E nada vai roubar, a semente vai ser plantada. E nós profetizamos cura, libertação e salvação no nome de Jesus. Amém. É interessante que esse salmo parece que não é diferente dos dias de hoje. Exatamente, esse salmo nos retrata um mundo totalmente em crise. Um mundo totalmente sendo abalado por o egoísmo humano, pelas adversidades entre os homens, não é? As famílias sendo agredidas, sendo divididas, atacadas. E o Salmo ele diz a respeito do que está acontecendo hoje. Por isso que a palavra de Deus ela é muito atual e sempre será atual. E a resposta dessa crise que nós estamos vivendo está basicamente e totalmente na palavra de Deus. Está em Jesus. Então, qualquer tempo, qualquer época da história, a solução se chama Jesus de Nazaré. E esse salmo ele traz aqui um retrato das inversões de valores, onde não há mais essa preocupação com Deus, de colocar Deus no centro de todo o acontecimento, de colocar Deus no centro da história. Mas o verso 1 começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O texto aqui começa com Deus, esse Deus que é soberano, esse Deus que transcende a todas as coisas, e ao mesmo tempo que ele transcende a tudo e a todos, ele está no meio de nós, e ele está dentro de nós. O privilégio nosso é esse Deus que não tem princípio e nem fim. Esse Deus que ele criou todas as coisas, ele habita dentro de nós. Olha que coisa maravilhosa é você saber que Deus habita dentro de nós. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita numa religião, mas Deus habita no coração do homem. Mas para isso, tem que haver uma abertura, né? Você tem que abrir a porta do seu coração
e permitir que Deus entre no seu coração, entre na sua vida, para que haja uma transformação. Mas hoje, os homens estão tentando fazer da terra um jardim do Éden sem Deus. Não há como você fazer o jardim do Éden sem Deus. Não tem como. O jardim do Éden só acontece quando Deus está presente. E hoje, as pessoas estão tentando fazer isso. Trazer uma boa família cheia de princípios sem Deus presente. Eu não estou dizendo que essa família não pode ter princípios, e tem que ter os princípios. Mas se Deus não estiver presente, é inútil. É inútil com certeza. Então, hoje há uma tendência, por causa da tecnologia, avançar do jeito que está, nós queremos tornar a terra um jardim do Éden sem Deus. Onde não tem Deus, não tem a bênção. E se não tem a bênção, certamente tem a maldição, querido. Tem a maldição, sim. Porque se Deus não está, Ele não está. E se Deus não está, alguém vai estar nesse lugar. Certamente vai estar nesse lugar. Então, o segredo é nós entendermos que há um desequilíbrio hoje no mundo, na sociedade. Há uma desordem da natureza. No verso 2 e no verso 3 fala: por isso não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um descontrole hoje da natureza. A Bíblia diz que a natureza, ela geme, ela clama por justiça. Ela clama, porque o homem hoje, ele é avarento. Esse capitalismo, o homem, usufruindo, desgastando o homem. Então a gente não preocupa com a natureza. O que vale é eu destruir a natureza toda. O importante é que eu tenho dinheiro, eu tenho lucro em cima disso. Então a gente vê a natureza desordenada, terra tremendo, as coisas acontecendo, chuva, essas coisas acontecendo são sinais da incredulidade, do egoísmo do homem. É um sinal dessa avareza do homem. A natureza, então, ela está totalmente desordenada. E os sinais estão sendo dados a mim e a você. Mas a gente não se preocupa com isso. A gente vê falar de tantas gases sendo emitidos na natureza, a desmatamento, mas a gente você tem que economizar água, porque a água vai acabar, mas a gente vai levando a vida, não é assim? Há um descontrole na natureza. Há uma semeadura que está sendo colhida por causa da avareza do homem. Com certeza há uma semente sendo colhida. Então, há um descontrole da natureza. A sociedade totalmente inversa. Há um descontrole da natureza. A sociedade totalmente está sendo destruída com o egoísmo, com a indiferença, a família sendo atacada. Há tudo isso, essa avalanche toda acontecendo. E as pessoas estão dizendo: eu não quero ter filho. Eu não sei o que vai ser do mundo, então não quero ter filho. Há outros que estão preocupados: se eu tiver filho, o que vai ser do meu filho neste mundo? Vai ser do que você aprendeu, ensinou a ele. Vai ser exatamente o que você internalizou na alma dele, é que ele vai ser. O mundo vai continuar sendo o mundo. Tá certo? As coisas estão aí, cada dia mais sendo liberadas, mas o que vai prevalecer no coração dos seus filhos é se você ensinou ele a andar no caminho do Senhor. Ainda certamente que o mundo vai se abalar e será mais abalado, mas o que vai prevalecer não é esse corpo aqui, que é feito do pó. O que vai prevalecer é o Espírito. Esse aqui é eterno. Então nós precisamos entender, então, que há um descontrole da natureza, a sociedade cada vez mais egoísta, e o mundo está em guerra. O mundo está em guerra. Então, desde quando você já nasceu, você ouve falar de guerra, de países entre países. Há uma guerra na família, há uma guerra externa, há uma guerra interna dentro de você. Então, há um descontrole. Então, parece que alguém não está mandando esse negócio. Parece que o mundo virou uma casa de mãe Joana. Parece que ninguém presta conta a ninguém, e só os poderosos é que têm direito sobre o mundo. Então, a gente fica nesse negócio. Aonde está o nosso Deus? Será que Deus não está vendo tudo isso? Será que Deus não está vendo tudo isso?
Por isso que o verso 1 começa dizendo, Deus é o nosso refúgio. Ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio. Mundo em guerra, conflitos com o vizinho, com o trabalho, não é assim? Na família. Mas o pior conflito, eu penso que é o conflito interno. Esse conflito interno que nos leva a tomar algumas decisões que nos leva a caminhos de morte. Há tantos conflitos internos que precisam ser resolvidos. E eu não estou aqui descartando a psicologia, nem a psicanálise, nem a psiquiatria. Não estou descartando isso. Mas tem que ser tratado essa raiz desses conflitos. E muitas vezes nós estamos fugindo desses conflitos. Nós falamos dos conflitos externos, da guerra do mundo, dessa inversão de valores. Hoje as pessoas estão procurando preservar mais a natureza, estão querendo liberar o aborto. Então é mais fácil eu liberar o aborto e preservar a natureza. Interessante. Como é que é uma luta hoje, então, para que se preserve a natureza, mas eu estou permitindo, então, que haja um aborto, então, entre os homens. O que vai valer a natureza, querido, se você começar a derramar sangue sobre a terra? O que você vai ver na Bíblia, quando você começa a derramar sangue sobre a terra, há uma maldição nessa terra. Por isso, quando o índice de assassinato aumenta, é uma situação muito perigosa para a terra. Então a gente tem que se preocupar, sim, com o índice de assassinato. Isso é derramamento de sangue. Aborto é derramamento de sangue. Você vai ver, quando há derramamento de sangue na terra, essa terra é alvo de maldição. A pergunta é, você tem orado para que diminua o índice de assassinato na terra? Nós não nos preocupamos com isso. A gente não atenta para essas coisas. Parece que as coisas vão acontecendo naturalmente e nós vamos ficando indiferentes com aquilo que está acontecendo com a nossa casa. E quando eu digo casa, é a terra. E nós, como igreja, temos autoridade para isso, mas nós estamos tal qual as pessoas parecem que não conhecem a Deus. As coisas estão acontecendo, a gente vai acostumando com essas coisas. E tem pessoas que já não escutam mais, não vê o jornal, não ouvem mais a notícia, porque é só coisa ruim. E de fato é. Agora a pergunta é, o que você tem feito com tudo isso que você tem visto e ouvido? Você caiu naquele parâmetro que não tem mais jeito, que não adianta mais orar e que vai ser assim? Então, a natureza está em desordem. A natureza está em desordem. É nítido perceber. Sociedade totalmente desgovernada. O mundo em guerra. O mundo externo e o mundo interno. Mas o pior disso tudo é o mundo interno, querido, que não se ajusta. O mundo interno que não se apazigua. Esse mundo interno que não tem paz. E quando esse mundo interno ele não está ajustado, alinhado com a palavra de Deus, então você vai ver refletir no mundo o quê? Externo. Exatamente o que acontece no mundo externo, exatamente porque esse mundo interno, ele não está apaziguado, alinhado, balizado, fundamentado, alicerçado com a palavra de Deus. Daí, então a gente vê muitas coisas acontecendo. Na minha vida, na sua vida, ao nosso redor, no trabalho, em casa, seja lá onde for, está acontecendo porque o mundo interno está totalmente desgovernado. Ainda que haja princípios estabelecidos de moral e cívica, de um bom cidadão, mas se não há essa paz que só Jesus pode dar, não tem jeito, não tem como. Então nós queremos fazer da terra um Éden sem Deus, só com princípios de boas maneiras, só com princípios de bons comportamentos. Isso não muda, isso não transforma, porque o velho homem, ele está dentro de nós, e esse velho homem, ele é mau, ele é ruim, com certeza ele é. Então, quando diz que o mundo está em guerra, conflitos com vizinhos, no trabalho, dentro de casa, é porque nós precisamos apaziguar esse mundo interno. Precisamos ajustar, alinhar esse mundo interno. Mas alinhar com o quê? Baseado em quê? Então, nós temos hoje o descontrole da natureza, nós temos uma sociedade totalmente está sendo destruída, e nós temos um mundo em guerra.
Agora, como enfrentar tudo isso? Como fazer diante disso tudo, esse quadro que está sendo apresentado e cada dia mais nos tem gerado medo em mim e em você? E você pergunta, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? O que vai ser de nós? Bom, é muito bom saber que Deus está no controle disso tudo. É muito bom saber que a terra não é casa de mãe Joana. É muito bom saber aquilo que você semeia, você vai colher. Existe um Deus que está no controle disso tudo e vê tudo isso e ele diz, olha, o tempo vai chegar. Apesar de haver alguns juízos, né? Vai acontecendo alguns juízos, com certeza, mas Deus tem visto. E Deus já tem agido e vai continuar agindo. Ele vai continuar agindo. Então nós temos uma natureza em desordem. Está tudo visto aí. Uma natureza em desordem, principalmente a natureza humana. Há um desvalor hoje com o ser humano terrível. Pessoas que não acreditam no outro mais. E o pior, pessoas que não acreditam mais em si mesmo. Você não acredita mais em você mesmo. Você acha que não vai ter jeito mais para você. Mas eu tenho uma palavra boa para dizer para você. Tem jeito sim. Tem jeito de mudar esse negócio aí. Ainda que diante dos seus olhos está dizendo não tem jeito, eu vou dizer para você que tem jeito no nome de Jesus. Agora, como enfrentar? Como enfrentar? O verso 1, o verso 7 e o verso 11. O verso 1 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Como enfrentar tudo isso? Esse mundo desordenado, a sociedade em conflito, a natureza em desordem, como enfrentar tudo isso? O primeiro ponto que você tem que se refugiar onde? Em Deus. Você tem que se refugiar em Deus. E não se refugiar na sua capacidade financeira, inteligência emocional ou QI. Ele diz, Deus é o nosso refúgio. Ele diz refúgio e fortaleza. Você se refugia em Deus e Ele se torna sua fortaleza, onde a fortaleza aqui é uma palavra de dinamismo, Ele te fortalece. Quando você se refugia nele. E às vezes nós queremos tornar a terra o Éden sem Deus. Nós estamos passando por crises e situações adversas, mas nós não temos tempo para refugiar em Deus. A gente não tem um tempo para oração, para a leitura da palavra, para um jejum. A gente não tem tempo para isso mais. E você quer consertar tudo isso na força do braço. Mas você precisa e nós precisamos nos refugiar em Deus. Porque muita gente não consegue se refugiar em Deus. Primeiro que acha perda de tempo. E está um momento agora de você parar e se refugiar em Deus e deixar Deus agir por você. É de Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Sabe por que você está fraco? Porque você não está se refugiando em Deus. Você está se refugiando aqui que você julga ser o melhor para a solução do seu problema. E a solução do seu problema se chama Jesus de Nazaré. Ele diz, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. E a nossa fortaleza. É Deus que vai te fortalecer, querido. Porque chega um momento na nossa vida, você não tem mais força nenhuma. E nessa hora você tem que falar, Senhor, renova minhas forças. Não está dando mais. Eu estou entregando os pontos. E Deus diz, agora está ficando bom. Agora está deixando Deus entrar nessa história. Porque tem momentos, querido, que o seu dinheiro, a sua capacidade emocional, financeira, não vai alcançar o coração de quem precisa ser alcançado. Sabe o que você precisa fazer? Orar, dobrar o seu joelho diante de Deus e falar, Deus, me dá uma palavra certa para eu alcançar esse coração. Senhor, me dá força, porque se esse diabo levantou contra a minha família, ele levantou para cair. Mas você precisa levantar, se refugiar em Deus, se fortalecer em Deus e partir para cima desse negócio, querido. Porque não adianta ficar só lamentando, não adianta ficar murmurando. Ai, meu amigo, se refugie em Deus. Se necessário for, vira a noite em favor da sua família, mas joga esse demônio por terra em nome de Jesus. O detalhe é que nós não queremos se refugiar em Deus. Nós estamos muito cansados.
a gente está sendo muito sugado, mas você não se renova em Deus. Você não busca se renovar suas forças em Deus. A gente está andando cansado demais, muito pesado. Por isso que você chega no louvor, de vez em quando você assenta, o negócio está pesado, não é? O negócio está pesado. O velho homem está pesado, sendo mais alimentado. Então, se refugiar em Deus é você fazer dele a sua fortaleza, ele te renova e você parte para cima desse negócio em nome de Jesus. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã: por que você não está se refugiando em Deus? Esperando que o homem resolva essa situação para você. Eu vou dizer para você que Deus vai usar os homens como canais, mas a fonte é Ele. Você precisa se refugiar em Deus. Então está dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Ele está presente em todo tempo. Ainda que as circunstâncias estão dizendo para você, Deus te abandonou. Se Deus estivesse presente, não teria acontecido isso. Muito pelo contrário. Deus continua presente. Deus não está dizendo que vai te livrar de situações adversas e nem de problemas. Está dizendo, eu estou presente. O segredo aqui não é se tem problema ou não. O segredo é se Deus está presente. E às vezes nós temos a capacidade, o fato de estar tudo numa bonança, nós esquecemos que Deus também continua o quê? Presente. Parece que Deus se faz mais evidente na adversidade. Deus se faz evidente em todo tempo, porque Ele é um socorro bem presente. Ele diz socorro bem presente na angústia. Sua alma está angustiada, aquela coisa aqui engasgada, e diz, eu estou presente nesse negócio aqui. Então, o primeiro ponto como enfrentar é fazer de Deus o seu abrigo. Fazer de Deus a sua fortaleza. Procurar se renovar em Deus. O verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre, o quê? Segura, e diz, o Deus dos exércitos está conosco. Vou dizer para você, quando Deus dos exércitos está com você, e Deus nunca perdeu batalha nenhuma. E não vai ser essa que Ele vai perder. Não vai ser essa. Ele diz, o Deus dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Sabe o Deus de Jacó? Que transformou esse Jacó em Israel, príncipe de Deus? Ele quer fazer isso com você também. Eu não sei qual a parte da sua área da sua vida que é um Jacó na sua vida, que precisa ser transformado. Mas ele diz, eu tenho a capacidade de transformar Jacó em príncipe de Deus. Ele tem capacidade para isso, e ele quer fazer isso em mim e em você, querido. Jacó confiava muito na habilidade dele, no 7-1 que ele tinha, ele confiava muito nisso. E chegou um tempo que tinha um cara que tinha um 7-1 mais forte que ele, chamado Labão. Todo mundo um dia encontra um Labão na terra, encontra ou não encontra? Há um ditado que diz, todo dia sai um esperto e um... Pois é, um dia você vai ser esperto, mas outro dia você vai ser o quê? E Jacó encontrou um Labão e deu a volta em Jacó. Mas Deus abençoou Jacó, independente disso. Mas Jacó sentiu o que é ludibriar. Ele sentiu o que é enganar os outros. Jacó trabalhou 7 anos para casar com a filha, e Labão disse, aqui na terra é o seguinte, tem que casar, a caçula não pode casar antes da primeira, mas 7 anos trabalhando. Ele sentiu na pele o que é enganar os outros. Mas não tem problema não. Deus diz, eu transformo você em Israel de Deus. Ele transforma você. Então ele diz, quando Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Deixa eu dizer para você, se alguém está dizendo para você que não tem jeito, eu vou dizer para você hoje que o Deus de Jacó está dizendo para você que tem jeito sim. Se ele mudou Jacó, ele muda você também. Agora você precisa se permitir ser transformado. Você vai lutar e dizer, Deus, eu não vou largar o Senhor enquanto eu não for transformado nessa área da minha vida. Tem que parar de fugir, querido. Vai doer? Vai doer mesmo. Jacó, quando ele lutou com Deus, ele saiu mancando de uma perna, que Deus tocou na coxa dele. E a coxa é onde você põe a sua força. E de vez em quando Deus toca nessa onde você põe a sua força,
Ele dá um toque para dizer, a sua fortaleza sou eu. Não é para você firmar nisso que você está achando que é a sua força. A sua força sou eu. Você tocou na coxa de Jacó, porque era a coxa onde você firma, onde você tem a sua base ali. Então Deus tocou. E o verso 11 diz assim, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre o quê? Nossa torre segura. De novo está reforçando para você. 3 vezes diz, o Senhor dos Exércitos está conosco. O que você está vendo? O que você está vendo com seus olhos naturais? Deus está mostrando para você que no céu tem um exército. Se você está do lado dele, por isso que você é mais do que vencedor. Que Deus não perde e não perderá e não vai perder nenhuma batalha. Ele diz o seguinte, aquele que habita dentro de nós é maior do que aquele que habita no mundo. O Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Deus dos exércitos está conosco. Talvez você vá olhar lá o exército da Coreia do Norte. Aquilo ali é fichinha para Deus, querido. Fichinha para Deus. Sabe esse homem que você está tendo medo? Deus manda dizer para você que ele é um fiasco na mão dele. Mas a Bíblia diz que se você teme o homem, você arma cilada para si mesmo. Por que temer? Se o Deus dos exércitos está conosco. Isso aqui faz toda a diferença. Nós precisamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus e não um livro romântico de receita para fazer bolo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Precisamos ter sede e fome dessa palavra. Muito mais que isso, é acreditar na palavra de Deus. Acreditar na palavra de Deus. Então, como enfrentar toda essa crise que nós estamos vivendo? Abrigar-se em Deus. Segundo ponto, o verso 4 e o verso 5. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. E Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. O segundo ponto, então, para nós enfrentarmos tudo isso, é nós nos refugiarmos em Deus. O segundo ponto é você colocar Deus no centro. Deus está no meio dela. É colocar Deus no centro de tudo isso que está acontecendo na sua vida. É colocar Deus no centro do seu trabalho, é colocar Deus no centro da sua vida, da sua casa, é colocar Deus no centro. Mas o detalhe é, será que Deus está sendo convidado a estar no centro e permanecer no centro da casa? Porque nós temos uma facilidade muito forte de invocar a Deus. Mas muito mais que invocar, Ele quer permanecer dentro dessa casa. E não num canto da casa, mas Ele quer permanecer no centro da casa. Mas tem espaço para isso, para Deus? De permanecer no centro da casa. Ter essa compreensão que quando Deus está no centro, as coisas vão se apaziguar. Então, o primeiro ponto para enfrentar tudo isso é se refugiar em Deus. O segundo ponto é colocar Deus no centro de tudo. De tudo. E Deus está no meio dela. O lugar de habitação. Deus quer estar no centro da sua vida. Deus quer estar no centro do seu trabalho, da sua casa, da sua família. Diz, Deus está no centro. E às vezes nós estamos deixando Deus de lado. No quarto, em algum cantinho, quando eu precisar, eu vou lá e busco Deus. Agora estou precisando de Deus, a coisa apertou, vou lá e busco Deus. Agora melhorou, eu tiro Deus do centro. E toda vez que você tira Deus do centro, alguém vai entrar nesse centro aí. Ou é você, ou é o diabo. Não tem esse negócio de mais ou menos. Não tem esse negócio, mas só fala de diabo. Não estou falando, é uma realidade. O fato de você não acreditar no diabo não quer dizer que ele não exista. O fato de você não crer no mundo espiritual não quer dizer que ele não existe, mas vai existir. Independente de você crer ou não, e você vai sofrer consequências disso tudo. Então ele diz, e Deus está no meio dela. Precisamos deixar Deus no centro das nossas vidas, das decisões. Precisamos.
estão tomando decisões hoje totalmente não centralizada em Deus, tomando decisões não centralizadas na palavra de Deus, a nossa vontade não centralizada na vontade de Deus, a nossa vontade não submetida à vontade de Deus, a nossa vontade está prevalecendo sobre todas as coisas. Então, o segundo ponto para você enfrentar essa crise que nós estamos vivendo hoje é deixar Deus no centro. E deixar Deus no centro é deixar a cruz de Cristo no centro. Não é esse evangelho está sendo pregado, esse evangelho sem cruz, esse evangelho que triunfalista, que vai dar tudo certo para você. Não é assim? Não. É o evangelho da cruz. Você vai ter que morrer todo dia. Todo dia vai ter que morrer. O segundo ponto é saber que Deus é soberano. O verso 6, que diz assim: nações se agitam, reinos se abalam, e ergue a sua voz, e a terra se derrete. Verso 8, venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. E o 9 diz: ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. O terceiro ponto é que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Ele diz aqui, então, no verso 6, ele diz: nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. Sabe o que é isso, meu amigo? É a voz de Deus. A voz de Deus lá em Gênesis diz: haja e ouve. É o poder da palavra para criar. Então diz que quando Deus ergue a sua voz, a terra se derrete. Isso é soberania de Deus. Mas Deus está falando ao seu coração, seu coração não se derrete diante da voz de Deus. E cada dia parece que passa, vai se endurecendo. Deus é soberano sobre todas as coisas. E quando Ele diz acabou, acabou. E Deus, ao seu tempo, Ele faz prevalecer a justiça. E Ele restaura a terra através da sua voz. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você consegue ouvir a voz de Deus? Você consegue verdadeiramente ouvir a voz de Deus? Verso 6 diz: e ele ergue a sua voz e a terra se derrete. Sabe por que seu coração não tem se derretido, amolecido? É porque você tem dado ouvido a outras vozes, da sua alma, da crise, das circunstâncias. Diz: se você ouvir a voz de Deus, seu coração se quebranta, se derrete diante da voz de Deus. Mas o segredo é o seguinte: a quem você tem dado ouvido? A que voz você tem escutado? A nossa alma grita e ela fala alto. A nossa alma, ela fala muito alto. Ele diz, ele ergue a sua voz. O Senhor dos Exércitos, no verso 8, ele diz: venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Aqui é um convite de você olhar tudo com a perspectiva de Deus. É para você olhar com os olhos de Deus. Ele diz: venham e vejam as obras do Senhor. E Deus tem feito algumas coisas na sua vida, ou na vida das pessoas, mas você não tem visto com os olhos do Senhor. Você tem visto com os seus olhos. Sabe por quê? Porque você quer que prevaleça a sua vontade. Sabe por que você não tem visto obras estarrecedoras na sua vida? É porque você quer que prevaleça a sua vontade. E mais, Deus tem feito obras estarrecedoras a pessoas que estão ao seu redor. Sabe por que você não quer ver? Porque você não quer mudar. Não, você não quer mudar. Porque você diz: Senhor, fulano muda, e se fulano mudar, eu mudo. E Deus vai fazer uma obra estarrecedora na sua vida. Você não tem visto algumas coisas acontecendo na sua casa e Deus está mudando, e são obras estarrecedoras, e você diz: não, mas o chão não tremeu? Não caiu raio do céu? E Deus começou a fazer pequenas coisas, você não tem considerado. Ele está dizendo para você: são obras estarrecedoras. Você nunca começa uma escada do degrau de cima, é do de baixo. E a Bíblia diz: você não deve desprezar os pequenos. E quando os pequenos começam a começar,
vai dizer, só isso? Não, não é só isso não. Isso é tudo para começar. Isso é tudo para começar. Estou fazendo obras estarrecedoras. E vou dizer para você, obras estarrecedoras não é para o homem ver, não. Vai começar interno. É interno. Porque quando a gente fala de obra estarrecedora, a gente quer ver muita coisa, muita luz de neon. Ele diz, eu vou começar pelo alicerce. É por baixo. Essas são obras estarrecedoras. Coisa fundamentada. Coisa alicerçada. E vem o vento que vier, o alicerce não racha. Isso é um negócio estarrecedor, é ou não é? É. Porque você pode ter luz de neon, o prédio todo de vidro, mas se tremeu a base, racha tudo e vai embora, é ou não é? Ele diz, venham e vejam as obras do Senhor. Ele diz, olhe com os meus olhos, não com seus olhos naturais, mas com os olhos da fé. Sabe por que você não tem visto coisas estarrecedoras? Porque você tem olhado com os seus olhos naturais. E com os olhos naturais, se você não vê, você não considera. Mas com os olhos da fé, ainda que você não veja, mas você está querendo que isso vai acontecer em nome de Jesus. Ele diz obras estarrecedoras, mas com o olhar de Deus. E ele diz então, não esquecer a soberania de Deus. E diz ele dá fim à guerra, até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança e destrói os escudos com fogo. Deus dá fim nessa guerra. Ele diz, eu trago a justiça. Eu trago a justiça no tempo dele. Ele diz, eu vou dar fim nessa guerra. Eu vou dar fim nessa guerra. Minha pergunta para mim e para você nessa manhã, qual é o tamanho da guerra que você está enfrentando? Ele diz para você, eu dou cabo, eu dou fim nessa guerra hoje. Em nome de Jesus. Eu dou fim nessa guerra. E para finalizar, o verso 10, ele diz assim, aquiete-se. Aquiete-se, porque eu sou Deus. Ele diz, aquiete-se, porque eu estou no controle. Aquiete-se e passe a ouvir a minha voz. Aquiete-se e refugie em mim. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Não adianta transformar a terra no Éden sem Deus. Deus tem que estar no centro. Ele tem que estar no centro. Eu não sei o tamanho da sua guerra. Eu não sei o tamanho do arco que levantaram contra você. Mas uma coisa eu vou te garantir. Deus dá fim nessa guerra, se você quiser, hoje. Hoje. Ele disse, e vejam as minhas obras estarrecedoras. Ele está dizendo que vai começar essa obra, sabe como? E por onde? É por você e dentro de você. É dentro de você. Há um mundo em guerra. Mas ele está dizendo que o mundo em guerra, o pior mundo, é o mundo interno. Por isso, ele quer fazer uma estarrecedora dentro de você. Não adianta nada, querido, maquiar com coisa externa, se não mudar o interno. Vamos ficar de pé e fechar esse negócio aqui. O homem quer transformar a terra no Éden sem Deus. E nós temos a tendência, viu, querido, a transformar a terra no Éden sem Deus. Considere a soberania de Deus. Ele diz, vejam e observe. Ele diz, a minha voz é a derrete a terra. Mas hoje a voz de Deus quer derreter o seu coração. Esse coração que já não acredita mais no que Deus pode fazer. Ele diz, a minha voz, ela quer e pode derreter o seu coração hoje. Tirar esse coração de pedra e transformar num coração de carne. Ele restaura a terra. Ele dá fim a essa guerra. Você tem uma guerra interna aí. E está borbulhando dentro de você. Ele está falando para você o seguinte. Aquieta. Renda-se. Entrega para mim. Até hoje você fez do seu jeito. E está dizendo para você, a partir de hoje, deixa eu fazer do meu jeito hoje.
E você vai ver que eu vou fazer obras estarrecedoras. Não é para ninguém ver, não. É para você dar oportunidade da manifestação do poder de Deus na sua vida. Deus está no meio dela. Precisamos colocar Deus no centro de tudo. Das nossas falas, do que ouvimos, do que pensamos, de como agimos. De repente você está agindo só na habilidade, no dom, na habilidade e no talento. Está faltando unção nesse negócio aí. Está faltando unção nesse negócio. E hoje Deus diz: aquieta-te, para você saber que eu sou Deus. E Ele diz: eu é que transformo. Eu que dou fim à guerra. Eu é que quebro o arco. Eu tiro o homem e eu ponho o homem. Sou eu que faço. Não está dentro da sua vontade, não. A terra, não é claro de mãe Joana, diz: eu criei a terra e eu tenho domínio sobre toda a terra. Ele diz: eu tenho domínio. Mas o bom disso tudo é nós temermos ao Senhor. E por isso no finalzinho ele diz: aquieta. Para de correr para lá e para cá. Essa ansiedade louca. Ele diz: aquieta. Ele vai mostrando todas as coisas aqui, vem mostrando e diz: agora a solução é aquietar e deixar eu agir. Feche os olhos, vamos orar.